Então, gente, como eu tinha dito, acabou aquela parte de anatomia, fisiologia, né, corpo humano, e hoje a gente vai entrar em um outro assunto. Agora nós vamos entrar em outro assunto, que é anatomia e morfologia dental. Agora eu preciso que vocês entendam, né, as estruturas dentais, tá? Tamanho, forma, função, tá? Relacionar essa morfologia com os sistemas que a gente tinha abordado antes, entendeu? Confiança também na prática através do conhecimento da anatomia dental. Então, vamos lá. Generalidades. O que nós temos de geral na anatomia dental? Porque, gente, nada mais é que a anatomia dental é uma área da odontologia que o profissional, né, tanto o dentista, quanto o técnico, quanto o auxiliar, ele vai ter um conhecimento sobre a anatomia desse dente, tá? Então, como a gente teve lá na aula de anatomia, que é o estudo do corpo humano, estudo da sua forma, da sua função, agora a gente vai trazer isso para o dente, tá? Gente, sem saber dente, não tem como a gente continuar, tá? Porque o dente, a gente vai trabalhar especificamente com dentes, entendeu? Então, o conhecimento tem que ser amplo e profundo sobre esse assunto. Quando eu falar para vocês, o dente 12, vocês têm que saber que é um dente anterior e um dente lateral, entendeu? Então, é isso. Então, são estruturas resistentes de natureza calcária e cor branca. Gente, fora os ossos, os dentes são as estruturas que possuem mais cálcio do corpo humano, tá? E o que confere cor branca a esses dentes é a conformação do esmalte, tá? Que é uma estrutura localizada na parte exterior do dente. Esses dentes, eles são dispersos tanto na maxila, que é esse osso superior, quanto na mandíbula, tá? Um do lado dos outros, formando os arcos, o arco maxilar e o arco mandibular, tá? Vale ressaltar que o dente é considerado histologicamente como um órgão, pelo fato de ser constituído por tecidos diferentes. Então, lembra que a gente estudou lá que órgão é uma conformação de tecidos? E aí o dente, porque basicamente um dente ele tem quatro tecidos: a dentina, o esmalte, o cemento, que é o que vai revestir a raiz, e a polpa, tá? Então, função. Cada grupamento de dentes tem uma função diferente. Mas, de maneira geral, são duas funções, ativa e passiva. A ativa é a da mastigação, que aí vai prender, contrar, dilacerar e triturar os alimentos, sendo que cada grupamento de dente possui uma função específica, igual esses dentes, o grupamento de incisivos, que são esses quatro dentes da frente. A função deles é de prender, tá? Grupamento de premolares, que são depois que acabam os incisivos, vêm os caninos, que os caninos têm a de contrar e os premolares de dilacerar, e os molares, que são os últimos de triturar. Então, cada agrupamento de dentes tem uma função diferente. E a função passiva, como? Como estética, proteção, igual os dentes posteriores, eles protegem os dentes anteriores. Por quê? Porque os dentes anteriores eles são dentes mais frágeis, mais finos do que os posteriores. Então, os dentes posteriores eles exercem mais forças do que os anteriores e a gente chama de proteção mutuamente, de proteção mútua, né? Porque os posteriores protegem os anteriores durante a força mastigatória e os anteriores protegem os posteriores de forma que os posteriores vão tocar primeiro, entendeu? Fixação dos dentes, né? Como a gente já tinha estudado, a fixação do dente é uma articulação do tipo gonfose,
tá? Então, é feito entre o osso alveolar e o ligamento periodontal. O ligamento periodontal são fibras colágenas que fixam o dente ao osso, né? E o osso alveolar é a cortical óssea, né? O osso cortical compacto, tá? Se você olhar na radiografia, você vai ver que em volta do dente vai ter um espaço escuro, igual aqui. Tem o dente, em volta do dente vai ter um espaço escuro, que é o espaço do ligamento periodontal, que ele é escuro por quê? Porque fibras colágenas, né, tecidos moles, não são apontados pela radiografia, porque o feixe de raio-x ele passa por esse tecido. Então, para ser identificado na radiografia, tem que ser um tecido onde o dente, onde o feixe de raio-x não consegue ultrapassar, e o ligamento periodontal, que é essa estrutura fibrosa de fibras colágenas dispersa por toda a raiz do dente, tá? Que vai fixar o dente ao osso. E além de fixar, o ligamento periodontal tem várias formas, como de amortecimento e dissipação das forças. Então, quando você morde, seu dente não bate no osso, entendeu? Ele é amortecido pelo ligamento periodontal e aí as fibras de colágeno elas vão distribuir essas forças. E aí, de acordo com o grupamento de dente, né, nós temos os incisivos, os caninos, os pré-molares e os molares. Então, os incisivos apreendem, fixam o alimento, os caninos vão cortar, os pré-molares dilacerarem e triturarem, né, assim como os molares. Mas, assim, o que os pré-molares mais exercem é dilaceração. Eles esmagam, entendeu? O alimento para o molar fazer a trituração. Então, difiodonte, né? O ser humano ele é um ser difiodonte, porque ele possui duas dentição, superior e inferior, tá? E essas duas dentições, a primeira dentição, ela é uma dentição decídua, né? Vulgarmente conhecido como dente de leite, tá? Então, agora a gente sabe que dente de leite é um termo utilizado por leigos, tá? A gente chama de dentição decídua e depois a dentição permanente, tá? Aqui na imagem a gente tem as duas dentições, tá? Tanto a dentição decídua, né, um incisivo decíduo, um incisivo de leite e o incisivo permanente. Notem que a conformação, a morfologia desses dentes mudam, né? O dente permanente, ele é maior, ele é mais resistente e, principalmente, ele é menos calcificado do que um dente de leite, tá? Quando você pega uma criança que iniciou o processo de esfoliação, né, que a gente chama de esfoliação dentária, que é quando essa criança começa a trocar esses dentes, a gente vê que o dente permanente ele é muito mais amarelo do que o dente de leite, porque ele é mais calcificado, entendeu? E o cálcio dá essa coloração amarela aos dentes, entendeu? O dente de leite não, ele é um dente mais frágil, menos resistente, por isso ele é mais branco, tá? E aqui um molar infantil, descido, e um molar permanente, né? Então, a proporção, tanto da coroa quanto da raiz, é completamente diferente. Erupção de um dente. Então, sofreu o processo de esfoliação, a criança arrancou esse dente, e aí, gente, é importante saber diferenciar esfoliação de exodontia. Esfoliação é um processo fisiológico, entendeu? É normal, é saudável, aquilo tem que acontecer, tá? Por isso é esfoliação. Quando a criança, ela, ou pode ser de leite ou permanente, arranca esse dente prematuramente, isso não é esfoliação, isso é exodontia, tá? Você fez a exo daquele dente. Os incisivos centrais na dentição decida, os incisivos centrais inferiores nascem de 6 a 9 meses de idade. Os superiores, de 8 a 10 meses. Os laterais inferiores, de 15 a 21 meses. Primeiro molar, 15 a 21 meses.
Caninos, 16 a 20 meses, e segundos molares de 20 a 24 meses. Então, a criança, um ser humano adulto, ele tem 32 dentes na boca. São 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares e 12 molares, tá? 12 dentes, 32 dentes. A criança, ela só tem 20. Então, ela tem 8 incisivos, ela tem 4 caninos, ela não tem premolares e ela tem 8 molares, tá? Então, ela só possui 20 dentes. O adulto, 32. Então, no adulto, dentição permanente. Os primeiros molares, gente, porque o que acontece? A criança, ela não tem premolar. Então, vem incisivos, né? Incisivo central, incisivo lateral, caninos e molar, primeiro e segundo molar. Ela não tem premolares. E então, à medida que vai tendo desenvolvimento das arcadas, tanto superior quanto inferior, abre o espaço para a erupção dos primeiros molares. Então, é o último dente que vai nascer da criança, tá? E pelo fato do primeiro molar ser o primeiro dente a sofrer erupção, também é o primeiro dente que o paciente perde, porque ele está muito tempo na boca. Então, é o primeiro dente que vai. Tipo, não é uma generalidade, tá? Não é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Mas, geralmente, é o primeiro dente acometido pela cárie, é o primeiro dente a ser feito canal, é o primeiro dente a ser feito extração. Então, assim, sempre ocorre no primeiro molar, porque ele é o primeiro dente a nascer. Ele nasce aos 6 anos, os centrais aos 7 anos, os laterais aos 8, os primeiros premolares aos 9, os segundos premolares aos 10, caninos entre 11 e 12 anos, segundo molar 12 13 anos e terceiro molar 15 e 25 anos, tá? O dente, ele é dividido, gente, em duas partes, basicamente. Coroa e raiz, tá? Coroa e raiz. O que vai dividir a coroa, que vai separar a coroa da raiz é o colo, que a gente chama de área cervical, entendeu? Então, dessa parte da raiz até mais ou menos essa parte da coroa, a gente chama de região cervical, tá? E aí a raiz é o que fica fixado no osso e a coroa é o que fica exposto na boca, tá? Então, a coroa é a parte superior do dente, não necessariamente a parte superior, porque um dente superior, por exemplo, é a parte inferior. Mas, basicamente, é a única parte do dente que está visível, tá? A coroa, a coroa que vai determinar a função para o dente. Então, se for num canino, vai ser para cortar. Se for num central, vai ser para prender, enfim. E aí nós temos também a divisão da coroa em duas partes. A coroa clínica, que é aquela que vai estar exposto lá na boca, e a coroa anatômica. Nem sempre a coroa clínica e a coroa anatômica vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque a coroa anatômica, gente, é só aquela parte da coroa mesmo, que tem esmalte. Então, faz a linha cervical, sobe, né, tem a anatomia do dente e desce pela linha cervical também. Quando eu tenho uma exposição de parte da raiz, continua sendo uma coroa clínica. Igual nesse caso aqui. Aqui, a coroa clínica é basicamente até aqui, ó, onde tem esse amarelo. Por que que a gente consegue identificar pela cor? Porque, ó, a raiz, ela não tem esmalte. E o que confere a cor branca ao dente é o esmalte. São cristais de hidroxiapatita, que tem uma coloração branca, entendeu? Então, às vezes, tem paciente que fala assim, ai, mas eu já fiz clareamento tantas vezes e meu dente continua amarelo, por causa da dentina, entendeu? Porque a dentina é um mineral muito calcificado, e pelo fato dele ser muito calcificado, ele tem uma cor amarela, ele tem um amarelado muito predominante, entendeu?
Então, pode fazer clareamento, porque o clareamento ele só vai fazer O que é o clareamento? O clareamento é quando eu coloco um ácido nesse dente, tá? E aí, como eu já tinha dito para vocês, que os nossos tecidos eles são porosos, por mais que o esmalte ele tenha uma menor quantidade de poros, e ainda esses poros que tem, eles são bem constrictos, bem fechados, quando eu coloco o ácido, aí o que pigmenta o dente? Durante a alimentação, a vida, enfim, o desenvolvimento dessa pessoa, a alimentação dela vai entrando cristais de pigmento, tá? Nesses poros, e aí acaba, assim, gerando uma pigmentação, uma obliteração desses poros com um pigmento. E aí o dente vai ficando amarelo. Quando eu coloco um ácido nesse dente, eu desobstruo esses poros, e aí eles ficam branquinhos de novo. E o paciente, mas já fiz clareamento e tal, nunca resolveu, continua amarelo. Por quê? Porque ele tem uma camada de esmalte, talvez, mais fina, e uma quantidade de dentina mais grossa ou mais calcificada. E aí o dente ele tende a ser mais amarelo. Se você observar na boca de vocês, o canino, que é a presa, ele é mais amarelo do que os outros dentes. Por quê? Porque ele é um dente mais robusto, tem uma camada maior de dentina e, consequentemente, o esmalte, gente, o esmalte é translúcido. Então, ele vai gerar ali um reflexo desse amarelo que fica na parte mais interna do dente, entendeu? Então, voltando aqui para a coroa clínica e anatômica. Eu sei o que é coroa clínica quando eu vejo que eu tenho uma linha bem limitada, delimitando bem, e de lá eu tenho amarelo, de cá eu tenho um branco. O que está amarelo já é raiz, entendeu? E aí, a coroa clínica, eu também consigo identificar, né, pela linha cervical, que é essa que eu falei para vocês. E aí tá lá, o dente está exposto. É uma coroa clínica? É, que é o que eu estou vendo. Mas é uma coroa anatômica? Não, porque eu tenho exposição de parte da raiz. Aqui eu consigo ver, ó, a linha cervical está aqui embaixo. Aqui, por exemplo, um exemplo que a gengiva venha cá nessa linha preta. Tem exposição da raiz, porque eu vejo a linha cervical. É uma coroa clínica, mas não é uma coroa anatômica. A coroa anatômica é o que vem até a linha cervical. Deu para entender? Colo. Colo é o segmento que vai dividir entre a coroa, vai dividir o dente entre coroa e raiz, né? E aí tem o colo clínico e o colo anatômico. E o colo, gente, ele pode variar, porque o colo, ele é o que vai dividir a coroa, ele vai dividir a coroa em coroa clínica e coroa anatômica. Então, se o colo estiver ali na região cervical, na linha cervical, é um colo clínico. É um colo no. Vou explicar de novo. O colo é o que vai dividir a coroa da raiz. Se eu tenho um colo no lugar certo, na linha cervical, esse colo vai dividir a coroa, vai identificar a coroa clínica e anatômica como uma só. Se eu tenho a migração desse colo mais para baixo ou mais para cima, e aí nós teremos um colo clínico, que vai ser aquele na região certa, e o colo anatômico, que vai ser onde vai dividir a região cervical, a região da coroa com a região que está interna ao osso. Raiz. Raiz, então, é o que fica implantado dentro do alvéolo, tá? E aí nós temos vários tipos de raiz, porque, tipo, isso é o que está no livro, tá? Que está na apostila de vocês. Raiz uniradicular, que tem uma raiz birradicular, que possui duas raízes, e triradicular, que possui três raízes, ou multiradicular, que possui mais raízes. Hoje, basicamente, nós tínhamos somente essa configuração, né? Uma, duas e três raízes. Hoje em dia, nós temos dentes
com uma infinidade de raízes igual. Vou fazer um canal de um paciente esses dias. Os molares, gente, eles são... É mais comum ter 3 raízes e 3 canais. Vou fazer um canal de paciente que ele tinha 5 canais, 5 raízes. Então, assim, varia. Hoje em dia nós temos uma infinidade de raízes, uma infinidade de canais, tá? E aí o que eu estava falando para vocês, o dente, ele tem o esmalte, né? Que é essa parte externa, branca, opaca, translúcida, né? Que reveste a dentina e é o tecido mais mineralizado do corpo, tá? Porque o mineral do dente, como eu já tinha falado para vocês, a hidroxiapatita, ele é o mineral mais resistente, mais duro do nosso corpo. E pelo fato dele ser duro, ele é extremamente friável. O que é friável? Se eu pegar uma lasca de esmalte e colocar e prender, colocar um peso por cima, ele vai quebrar com muita facilidade. Porque pelo fato de ele ser muito duro, ele fica muito quebradiço. Entendeu? Mas ele é extremamente resistente ao desgaste. Se você não exercer uma força precisa, se essa força ela for uniforme, ele vai sofrer um desgaste com o tempo, ele vai segurar, tá? A dentina é um tecido conjuntivo avascular de coloração branco-amarelada. É o maior tecido do dente, pois vai da coroa à raiz, sendo que na coroa é coberto pelo esmalte e na raiz pelo cemento. Então, a dentina, gente, é essa partinha amarela do dente, tá? E é justamente ela que confere a cor no dente pelo fato dela ser extremamente calcificada. A polpa, como todo mundo já sabe, é um tecido onde eu vou ter nervos, neurônios, vou ter osteoblastos, osteoclastos, como eu já tinha dito para vocês, vou ter odontoblastos, vou ter odontoclastos, enfim, tá? Nervos, artérias, tá? E o cemento, que é uma camada delgada, ela é meio grossinha, tá? Meio termo ali, nem muito grossa, nem muito fina. Não é, não, é acelular, é como se fosse uma capinha mesmo, não sofre irrigação, não tem nada. Ela só vai cobrir a raiz do dente. Então vamos lá, estrutura do dente, tá aí. O esmalte, a dentina, a gengiva, o cemento ali, aquela camada bem fininha, a polpa, tá? A dentina radicular e o canal radicular. Notação dentária. Então, vamos lá. O dentista, ele anota o dente de acordo com a notação dentária. O que é isso? É um símbolo que vai... Ai, desculpa. É um símbolo que ele vai saber identificar que dente que é, tá? Então, os incisivos têm uma notação, os caninos têm outra, os premolares têm outra e os molares têm outra. Dentes do lado direito superior tem uma, dente superior do lado esquerdo tem outra, dente inferior do lado esquerdo tem outra e dente inferior do lado direito tem outra. Então, a nossa boca, gente, vocês imaginem que ela seja dividida em uma cruz, tá? Uma cruz. Ela segue aqui na linha média e depois faz um corte aqui na boca, e aí você divide superior e inferior, e aí você vai pegar um quadrante desse, tá? Esse um quadrante, deixa eu ver se tem outro slide que fala aqui. Tenho não, mas eu vou explicar para vocês. Esse um quadrante aqui, ele começa com o número 1. Então, vai ser o direito vai ser 1, superior direito vai ser 1, superior esquerdo vai ser 2, inferior esquerdo vai ser 3, inferior direito vai ser 4. O que vai vir depois desse número vai ser referente ao dente. Então, incisivo central sempre vai ser 1, incisivo lateral sempre vai ser 2, canino sempre vai ser 3, primeiro molar sempre vai ser 4, pré-molar, perdão, primeiro pré-molar sempre vai ser 4, segundo pré-molar sempre vai ser 5, primeiro molar sempre vai ser 6, segundo molar sempre vai ser 7, terceiro molar sempre vai ser 8.
Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui um segundo premolar superior do lado direito. Então, eu sei que é direito. E superior, eu sei que é superior direito. Então, é 1. E eu sei que o segundo premolar tem o número 5. Então, vai ser 15. É o dente 15. Entendeu? Vamos lá. Um incisivo central inferior do lado direito. Então, eu sei que é inferior do lado direito, 4. Eu sei que incisivo central tem o número 1, então é o dente 41. Eu tenho um dente aqui, o terceiro molar, né? Eu tenho um siso que eu preciso extrair do meu lado superior esquerdo. Então, superior esquerdo é 2. Terceiro molar é 8. Então, 18. 28. Um canino, vou fazer uma restauração num canino inferior do lado esquerdo. Inferior do lado esquerdo, 3. Canino, 3. É o dente 33, tá? E aí, então vamos lá, as faces dos dentes. Face vestibular é a que a gente vê quando a gente sorri. Lingual ou palatina. Lingual é a parte de trás dos dentes, a parte de trás dos dentes. Se for superior, tem o nome de palatina, face palatina, por causa do palato, que é esse osso do céu da boca da gente. Então, se for superior, é palatino. Se for inferior, é lingual, por causa da língua, tá? Então, essa parte mais interna da boca da gente, que tem contato ou com o osso ou com a língua. Mesial. Agora, a mesial e a distal são faces proximais. Proximais por quê? Porque faz contato entre um dente e outro. Mesial, aí a gente tem que ter noção seguinte. Aqui está a linha média, certo? E aí, a face que está virada para a linha média é mesial. A face que está virada contra a linha média é distal. Então, o incisivo central, que é... Deixa eu voltar aqui que eu vou conseguir identificar para vocês. Aqui, ó. A linha média está aqui, certo? A linha média está aqui. Essa face que está em íntimo contato com a linha média é a mesial. Então, eu tenho mesial aqui, eu tenho mesial aqui no lateral, eu tenho mesial aqui no canino, eu tenho mesial aqui no premolar, tem mesial aqui no segundo premolar, tem mesial aqui no molar, tem mesial aqui no segundo molar e eu tenho mesial aqui no terceiro molar. Agora, a distal é que está contra a linha média. Então, aqui está a linha média, se essa é mesial, o que está contra a linha média é a distal. Então, eu tenho distal aqui no incisivo central, eu tenho distal aqui no incisivo lateral, eu tenho distal aqui no canino, eu tenho distal aqui no primeiro pré, eu tenho distal aqui no segundo pré, eu tenho distal aqui no primeiro molar, no segundo e no terceiro molar. Entenderam? Face ou borda incisal ou oclusal. Essa face oclusal e borda incisal é o que vai desempenhar a função do dente, tá? Então, a incisal, ela possui, ela está presente em dentes anteriores, incisivos. Então, aqui eu tenho borda incisal, aqui eu tenho borda incisal, aqui eu tenho borda incisal, aqui eu tenho borda incisal. Em alguns casos, em caninos. Só que vai depender desse canino. Se ele for um canino que tem uma coroa ampla e robusta, vai ser chamada de mesoclusal ou de borda oclusal. Se for um canino que tem uma cúspide, por exemplo, só uma cúspide e tal, aí é borda incisal. Então, eu tenho uma borda incisal aqui e tenho uma borda incisal de cá. Oclusal é nos dentes posteriores. Então, pré-molares, isso daqui é borda oclusal ou mesoclusal, e aqui é nos molares, é essa parte que faz contato com o alimento, tá? Então, essas são as faces dos dentes, como eu falei, a vestibular, que fica exposto no dente, a lingual, que fica atrás dos dentes, a mesial, que está em contato, né, com outro dente, indo para um sentido da linha média, e a distal, que está em contato com outro dente, indo em sentido oposto
a linha média. Aqui é a mesma coisa do molar. Então, no molar eu vou ter oclusal, vou ter vestibular, lingual, mesial e distal. E aí, gente, a gente divide tanto a coroa quanto a raiz em terços, tá? E esses terços, eles são bem intuitivos mesmo, igual a face lingual, mas do mesmo jeito que acontece na lingual, acontece na vestibular. Então, ali eu tenho o terço cervical, o terço médio e o terço incisal, né? De cervical para incisal. Na vestibular, da mesma coisa. E aí, nós temos 6 terços, na verdade. 3 na vertical e 3 na horizontal. 3 na vertical e 3 na horizontal. Tá. Então, na horizontal nós temos cervical, média e incisal. Na vertical, nós temos o terço mesial, o terço médio e o terço distal, tá? E aí, isso acontece tanto na vestibular, quanto na palatina, quanto na mesial, quanto na distal, quanto para incisivos, caninos, premolares e molares. E os ângulos, tá? Os ângulos são encontros de vértices, tá? Igual, por exemplo, uma linha incisal é um vértice. E aí essa linha incisal se encontra com a linha mesiovestibular, que também é outro vértice. Aí formou um ângulo mésio-inciso-lingual, porque está em contato ali tanto com a vestibular, com a lingual, com a mesial. Entenderam? Molar. Eu tenho um encontro da borda oclusal com a borda distal da face distal que tem contato com a lingual, ficou um disto ocluso lingual. Entenderam? Encontro da linha mesial com a borda oclusal da face vestibular. Mesio-ocluso vestibular. Entenderam? Encontro da linha da mesial com a vestibular, mesio-vestibular. Basicamente é isso. Isso é importante porque, por exemplo, o que o paciente fraturou? Ele fraturou ali a restauração bem entre a mesial, distal e lingual. Não, mesio, distal, lingual. Entenderam? Então vamos lá, agora a gente vai falar, isso é generalidade, o que tem em todos os dentes. Agora a gente vai trazer especificamente o que tem dente a dente, tá? Lembra que eu falei para vocês dos números? Então tá aqui, incisivos centrais superiores. Dente 11, porque é do lado direito, e dente 21, que porque é do lado esquerdo. Entendeu? O incisivo sempre vai ser 1. Só que se for do lado direito é 1, que fica 11. Se for do lado esquerdo é 2, que fica 21. Generalidade dos incisivos, tá? É uma porção anterior, tá? É o primeiro os dentes visíveis na boca. É composto por 8 dentes, tá? Isso é uma generalidade de todos os incisivos, porque a gente tem 2 grupamentos, os incisivos centrais e os incisivos laterais. Então, por isso são 8 dentes, porque 2 centrais superiores, 2 laterais superiores, 2 centrais inferiores, 2 laterais inferiores, que dão 8 dentes, tá? E a principal função deles é cortar alimento, tá? Além de ser importante na estética, justamente pelo fato de, como eu disse, são os primeiros dentes vistos na boca. Morfologia. Os centrais são maiores que os laterais, eles são maiores tanto em comprimento quanto em largura, tá? No caso dos inferiores, isso dos superiores, no caso dos inferiores, eles são basicamente, os laterais são pouco maiores do que os centrais, mas é quase a mesma coisa, tá? A coroa tem um formato pentagonal, tá? Formato pentagonal, achatada, no sentido vestíbulo lingual. Então, aqui está a lingual, né? Voltado para o dente, para a língua está aqui, a língua está aqui, a língua está aqui,
Aqui está o vestibular, então, de vestibular para lingual, ela é achatada, tá? Os superiores apresentam formato semelhante a uma pá, uma concha, e os inferiores a um cinzel, tá? Eles são mais retos. Raiz. Todos são unirradiculares, tendo uma raiz cônica piramidal, tá? Cônica piramidal. Características individuais. Coroa do central superior. Formato trapezoidal, linha cervical, dois sulcos de desenvolvimento, que a gente chama de mamelos, tá? São dois sulcos bem ao meio do dente, então seria um sulco mais ou menos nessa região e um sulco mais ou menos nessa região. Três mamelões, que os mamelões, porque aí tem os mamelos, né? E aí os mamelões gerou uma crista aqui, gerou uma crista aqui, gerou uma crista aqui. Aí isso que a gente chama de mamelões. E uma bossa vestibular no terço cervical. Por quê? Porque a cervical dele é mais proeminente. Então tem a bossa vestibular e embaixo tem a linha cervical. Então tem uma borda mesial mais reta, a distal mais curva. A incisal, ela é reta inclinada para a distal, então ela faz esse movimento, essa angulação. O ângulo mesial, ele é agudo e o distal ele é arredondado, tá? Então, a gente sempre... E essas características faz a gente conseguir sempre apontar, tipo, essa é mesial, essa é distal. Por quê? Porque a distal ela é mais reta e a mesial é mais reta e a distal ela é mais curvilínea, tá? Face lingual. Possui linha cervical, cíngulo. Gente, cíngulo é essa área. Na vestibular, a gente chama de bossa. Aqui, na lingual, ou na palatina, a gente chama de cíngulo, embora tenha a bossa, só que na vestibular, porque o cíngulo da lingual, ele é no mesmo lugar onde fica a bossa da vestibular, entendeu? A bossa lingual, elas são mais ou menos, ela é embaixo do cíngulo, um pouco mais abaixo, e ela sai um pouco para as regiões proximais, para as cristas marginais, entendeu? Crista marginal é essa proeminência de esmalte que tem na mesial e distal. E aí gera como se fosse uma cavidade aqui na lingual. A gente chama de fossa lingual. Então, do mesmo jeito, borda incisal retilínea, inclinada para distal, tá? O ângulo distal ele é mais curvilíneo, o mesial ele é mais agudo. E as faces proximais, ambas têm, tanto a mesial quanto a distal, tem forma de triângulo, com base voltada para a cervical, tá? E o ápice para a incisal. Dimensão cérvico-incisal é maior do que vestíbulo lingual, porque de forma vestíbulo lingual ele é achatado, tá? E a correspondente à linha do colo anatômico, que apresenta concavidade voltada para a raiz. Aqui, ó, os mamelos que eu falei para vocês são isso daqui. Conseguem ver linhas, duas linhas aqui, bem no centro do dente? E os mamelões é esses pontos que tem na raiz, por causa dos mamelos. Então, a borda incisal é a parte cortante dos dentes. Nos dentes anteriores, incisivos e caninos, chama de borda incisal. Nos dentes posteriores, chama borda oclusal, pois ocorre a formação de cúspides que formam mesa oclusal que é responsável por triturar alimentos. Logo após a erupção, a borda incisal dos incisivos pode apresentar três saliências arredondadas. Com o desgaste, essa borda serrilhada pode desaparecer ao passar do tempo. Gente, pode desaparecer? Não, ela tem que desaparecer, tá? Essa borda incisal, ela tende a ficar plana, reta, sem perdendo esses serrilhados. Por quê? Porque esses serrilhados é uma condição anatômica, é uma condição fisiológica, mas à medida que a pessoa começa a usar esse dente, o esmalte sofre um desgaste, ela perde essa estrutura. Se não perdeu, é porque ela tem alguma disfunção na mordida, uma disfunção oclusal. E aí ela não está usando essa região incisal para desempenhar a função dela, tá? É unirradicular,
tem uma forma cônica piramidal, né, como eu tinha falado, é reta, embora os incisivos, os centrais nem tanto, mais os laterais, mas os centrais também acontece, de o ápice dele ter uma inclinação. Então, a gente tem essa inclinação aqui, essa conformação retilínea aqui, mas eles tendem a ter uma conformação para mesial. Pode ser para distal também, mas é mais comum na mesial, tá? A raiz corresponde 1/1/4 do comprimento da coroa. Bom, o que quis dizer aqui? A coroa, um exemplo, tem 4 milímetros. A raiz vai ter 16. Somando 16 com 4, dá 20 milímetros. Esse é o tamanho, mais ou menos, de um incisivo central. Forame apical, que é um forame que tem bem na pontinha da raiz, tá? Que é justamente por ele que entra os nervos e os vasos sanguíneos, tá? Eles entram e saem também. Secção transversal triangular com ângulos arredondados. Secção transversal é quando eu corto a coroa ao meio e aí eu tenho duas partes, lembram? Aí eu estou vendo a coroa, a parte de baixo da coroa, e estou vendo a parte de cima da raiz. Lá dentro, o canal ele tem uma secção triangular, parece um triângulo com ângulos arredondados. Os laterais superiores, 12 e 22. Então, como eu tinha falado, já tinha passado para vocês, são dois centrais, dois laterais, superiores e inferiores, tá? Os inferiores, o incisivo central inferior, ele acaba tendo o lateral acaba tendo uma conformação maior do que o central e, ixi, ficou virado, mas enfim, o incisivo central lateral é o incisivo que mais tem variação anatômica. Então, é dente conoide, é dente com a coroa maior que os outros, é dente com a coroa menor que os outros, tá? Isso dos superiores. Então, o incisivo lateral que mais tem variação anatômica. Mas, de maneira geral, tem um formato trapezoidal, tá? Linha cervical, 2 subdesenvolvimentos igual ao central, 3 lobos de desenvolvimento, 3 mamelões e bossa vestibular. Individual, borda mesial mais reta do que o central. A distal mais convexa, ela é mais curva ainda. A incisal também é inclinada para a distal, o ângulo mesial mais agudo e o outro mais arredondado. Lingual, mesma coisa. Cristas marginais mesiais e distal, fossa lingual, forame cego. Forame cego acontece, mas é difícil de acontecer em incisivo lá central. O forame cego é um ponto de flutuação que tem acima do cíngulo, tá? Borda incisal retilínea, enfim. Faces proximais, mesma coisa do incisivo central. Triangular, com base voltada para a cervical. Eles são maiores no sentido cérvico-incisal do que no vestíbulo lingual, tá? Borda incisal também, né, com os mamelões, com os mamelos. Tem borda incisal nos posteriores, é aquilo que eu já tinha falado para vocês. Também é uniradicular, tem uma raiz só. O terço, já os laterais, a raiz ela é inclinada para distal. É muito comum a gente encontrar um lateral com curvatura de raiz, tá? Forame apical, raiz mais fina e mais achatada no sentido mesodistal. 31 e 41 são os inferiores. Generalidade dos incisivos, já passei para vocês. Agora, características individuais. Aqui já tem um formato retangular, ele é mais quadrado, tá? Possuem linhas cervicais. Os incisivos inferiores também têm mamelos e mamelões, tá? E bossa vestibular no terço cervical. A borda mesial é retilínea, reta, né? A distal também, a incisal também. Agora, os dois ângulos são agudos, tá? Não tem diferença, eles são mais retos. Então, ele faz assim e depois vira. Os outros ele era mais fechadinho, assim.
Face lingual, também tem cristas marginais, também tem fossa lingual, também tem cíngulo, também tem mamelões, enfim, basicamente a mesma coisa dos outros, tá? A raiz dele já é um pouquinho mais robusta, tá? A mesial e a distal são similares, né? Convexas para a cervical, têm a mesma altura. Apresenta assimetria quando há desgaste em um dos ângulos incisais, fazendo com que o lado fique maior que os outros. Borda incisal, enfim. Esse é o lateral, né? Que basicamente é a mesma coisa do central, tá? Linha cervical, 2 sulcos de desenvolvimento, 3 mamelos, né? 3 lóbulos, eu acho que eu confundi esse daqui. O sulco de desenvolvimento é o que vem aqui que eu tinha falado para vocês. Aí esse sulco vai gerar 3 cristas marginais, 3 ondulações. Então vai ter uma, passa pelo sulco de desenvolvimento, tem outra, passa pelo sulco de desenvolvimento, tem outra. O sulco de desenvolvimento é a área mais profunda. Os lóbulos de desenvolvimento são as protuberâncias de esmalte. E aí, lá na incisal, essa protuberância de esmalte somado com o sulco de desenvolvimento vai gerar um mamelão, tá? Por isso são 3. Borda mesial reta e distal curva. Incisal, a borda incisal é reta também. Ângulo médio incisal agudo e o disto incisal mais arredondado. Lingual, crista marginal, fossa lingual, cíngulo, bossa lingual, borda mesial e borda distal. Basicamente não muda. Já a raiz, ela possui menos inclinação do que os centrais. Os centrais sofrem mais de laceração radicular. Esses não, tá? Mas continuam sendo raízes mais espessas, mais grossas, tá? Menos achatado do que os superiores. Caninos superiores, 13 e 23, tá? Então, os caninos são os dentes, eles são dentes, né? Agrupamento de dentes, que ele tem a função de corte, né? Então, fica ao lado dos incisivos laterais, tá? Tanto inferiores quanto inferiores, por isso são 4 dentes, um de cada lado. E ele tem essa função de cortar por ter essa conformação dele ser mais robusto, tá? A conformação dele ser mais ampla. Então, são maiores que os superiores, são maiores que os inferiores, tá? Mas a morfologia é basicamente a mesma. No superior são bem mais evidentes. Coroa pode ser comparada à ponta de uma lança, porque é uma cúspide, lembra que eu falei para vocês, é uma cúspide. E a borda incisal apresentam 2 segmentos que formaram uma cúspide. Raiz são a maioria, nem escrevi errado, a maioria dos caninos são unirradiculares, possuem uma raiz, mas pode apresentar a forma cônico-piramidal. É um canal bem amplo, é uma raiz bem espessa, tá? Por isso que ela é mais resistente. Então, pode considerar que é um dente que necessita um processo mais complexo durante a extração, tá? Pois sua raiz é comprida, é grande e ela é robusta. Os incisivos inferiores têm um formato pentagonal, então aqui é como se eu tivesse 3 ângulos, né? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Linha cervical, bossa vestibular, 3 lóbulos de desenvolvimento e 2 sulcos. Os ângulos, né? O mésio vestibular, ele é mais reto do que o disto incisal. Falei mésio vestibular, perdão, é mésio incisal. Então, o mésio incisal ele é mais reto do que o disto incisal. Possui uma cúspide e uma crista cérvico-incisal vestibular. Gente, essa crista é uma crista que ela vem daqui da cervical até aqui na ponta da cúspide, tá? Na lingual, temos símbolo e bossa lingual também, temos cristas marginais,
temos fossa lingual e crista cerco-incisal lingual, que também é o que vai ligar aqui a bossa até a ponta da cúspide. As faces proximais. Aqui, as faces proximais se assemelham muito dos incisivos centrais superiores, tá? Que possuem um aspecto piramidal, tá? Ou em forma de V, né? Também. Que possuem a base voltada para a cervical e o ápice para incisal, tá? Ambas as faces proximais são convergentes para a cervical. Então, por forma de V, né, tendem a convergirem para o mesmo ponto. E convexa em toda a sua extensão. Mas a face mesial é mais plana e menos inclinada do que distal. Então, a mesial sempre vai ser mais reta. Destaca-se que as faces proximais dos caninos são mais curtas quando comparadas aos incisivos, por causa da cúspide, entendeu? Então, as proximais, ela vai ter um tamanho reduzido, porque ela vai fazer essa inclinação para a criação dessa cúspide. Então, vamos lá. O que dá aspecto de lança nos caninos superiores e inferiores é a borda incisal. Possui um formato de V, formando uma cúspide que deixa um dente afiado. Essa borda incisal é formada por dois segmentos, segmento distal e o mesial. O mesial é menor e menos inclinado e o distal é maior e mais inclinado. As raízes também é uniradicular, né, na maioria da dentição humana. É uma raiz robusta e grande, tá? É reta, com formato cônico-piramidal, maior e mais comprida de todas as raízes do arco dental. O ápice é um pouco inclinado para vestibular distal. Inferiores, 33, 43. Gente, basicamente a mesma coisa, tá? Vai ficar ao lado dos laterais superiores. São dentes que têm função de cortar, são mais fibrosos, mais resistentes, tá? E é isso. Não muda muito, tá? Só que a raiz do inferior ela é um pouco mais estreita, a coroa também, eles têm um tamanho menor, mas tem um formato pentagonal, linha cervical, bossa vestibular, 3 lobos de desenvolvimento e 2 sulcos de desenvolvimento. O ângulo disto incisal também é mais arredondado e o mesial é mais reto. O segmento médio distal tem uma cúspide, uma crista incisal, uma crista cérvico-incisal vestibular e lingual. Então, sim, na lingual, cíngulo, fossa lingual, fossa mesial, mesial e distal, né, perdão, crista marginal, mesial e distal e crista cérvico-incisal. O canino inferior apresenta as mesmas características do superior, porém, o canino inferior é menor em todas as dimensões, possui características menos evidentes e é assimétrico quando comparado com o superior. As raízes. Basicamente a mesma coisa, formato triangular, base voltada para cervical e ápice proclusal. O comprimento da base do triângulo é maior do que aquele apresentado no canino superior. As faces proximais são convergentes para a cervical, né? São convergentes. Na verdade, perdão, são convergentes. E a face mesial menos inclinada e menos convexa que a face distal. Então, basicamente a mesma coisa, né? Segmento mesial, segmento distal, que é como vai conferir a ponta da cúspide. Uniradicular, é longo, robusto, enfim. Premolares superiores, 14, 15, 24 e 25, tá? São dentes que ficam após os caninos, tá? Então, aí são o segundo grupamento de dentes, são formados por 8 dentes, primeiro pré, segundo pré, superior, direito e esquerdo, e inferior, direito e esquerdo também. Por isso, são 8 dentes. Esse é um grupo exclusivo da dentição permanente. Lembra que eu falei para vocês que criança não tem premolar? E é verdade. Então, na dentição decídua de criança, o que vai ocupar o lugar do premolar são os 2 molares, tá? Os premolares erupcionam no lugar dos molares do arco e os molares permanentes erupcionam posterior aos premolares. Os molares são os únicos dentes que eles vão erupcionar sem guia, porque a gente tem
até os premolares, tem guia. Tem um dente ali, que o dente permanente vai seguir aquela raiz, vai reabsorver aquela raiz, tá? E aí vai acabar ele ficando mole, tira, e aí o dente sobe no lugar. Os premolares possuem tanto função de dilacerar quanto de triturar, isso ocorre porque o primeiro pré se situa ao lado da face distal do canino, e a face vestibular é bem semelhante à do canino. Então, consequentemente, a função será a mesma. E já o segundo pré, ele se assemelha mais ao primeiro molar. Então, vamos lá. A coroa dos premolares superiores são maiores do que as premolares. Gente, a arcada superior, ela vai acabar sendo um pouco maior do que a arcada inferior, tá? Já isso ocorre ao contrário. Os primeiros premolares inferiores são menores do que os segundos premolares inferiores, formando uma série ascendente. As coroas apresentam uma forma de cubo, pois há um grande desenvolvimento lóbulo lingual, que vai formar uma verdadeira face oclusal. Geralmente, os premolares apresentam duas cúspides, uma vestibular e outra lingual, com exceção do segundo pré-inferior, que é tricuspidado. Isso não é uma regra, mas acontece. O segundo premolar superior, na vestibular, tem duas raízes. Com exceção do primeiro pré-superior, que é birradicular, todos os premolares são unirradiculares. As raízes apresentam formato cônico piramidal, sendo as raízes premolares superiores mais achatadas no sentido mesio-distal e dos premolares inferiores mais arredondados. Gente, os premolares superiores, eles possuem dois canais, mas o segundo pré nem sempre possui duas raízes, mas ele tem dois canais. E esses canais se encontram, tá? E formam uma raiz só, dentro de uma raiz só. Os inferiores, de grande maioria, todos são canal único, só tem um canal, assim como o canino, tá? Primeiro premolar superior, então, formato pentagonal, linha cervical, borda mesial e distal, borda incisal em forma de V, com dois segmentos, assim até agora até é igual ao canino, né? Segmento mesial menor e menos inclinado e o distal maior e mais inclinado. A mesial, uma generalidade aqui, a mesial sempre vai ser mais reta e a distal sempre vai ser mais curva. Muda de um dente para outro, tipo, bem difícil, mas de grande maioria é. Bossa vestibular, uma cúspide só e vertente lisa. Vertente lisa é essa vertente que a gente chama de borda incisal, por exemplo, tá? Vertente, porque aí a borda incisal é uma vertente lisa e a borda oclusal é uma vertente triturante, que é a que fica por dentro, tá? A face lingual, basicamente a mesma coisa, pentagonal, linha cervical, borda mesial e distal, forma de V, mesial menor, menos inclinado, distal maior, mais inclinado, bossa, unicuspidade, vertente lisa. A face lingual é menor que a vestibular e apresenta basicamente as mesmas características encontradas na vestibular, porém menos evidente. Faces proximais, mesial e distal. Os dois, os dois possuem faces proximais, as duas faces, perdão, possuem uma forma de um trapézio, tá? E é situado cervicalmente. Tanto a base maior desse trapézio situado na região cervical. Tanto na face mesial quanto na distal são convexas, tá? Podendo a face mesial apresentar no terço cervical um ligeiro aplanamento, uma concavidade que se prolonga na base da raiz. Com frequência, pode-se encontrar na face mesial um prolongamento de sulco oclusal, que atravessa a crista marginal e avança até o seu terço oclusal. Face oclusal é isso daqui, é a parte onde recebe, né? Onde exerce a função. Lembra que eu falei para vocês da vertente triturante? Então, é tudo isso daqui, tá? Isso daqui são as vertentes triturantes. Então, cúspide vestibular, lingual, crista marginal. Crista marginal, gente, são essas protuberâncias de esmalte aqui, tá vendo? Isso aqui são cristas marginais. Geralmente, essas cristas marginais, elas fazem um ponto de contato com outro dente, tá? Aresta, a vertente triturante, fossetas secundárias, que são essas que ficam nos sulcos, tá? Esse é o sulco central,
sulcos secundários, que aí dão origem às falsetas secundárias, sulco secundário, sulco central, e é isso. Raiz. O primeiro premolar superior é, na maioria das vezes, birradicular, mas em alguns casos ele pode ser uni ou até tri. Tem raiz vestibular, que é a maior, e a lingual, que é a menor. Formato cônico, piramidal, birradicular, às vezes pode apresentar-se fusionadas, tá? E uma leve inclinação para distal. Segundo premolar superior, basicamente é a mesma coisa. Então, formato pentagonal, linha cervical, borda mesial, distal, formato em V, segmento mesial menor, menos inclinado, distal maior, mais inclinado, bossa vestibular, unicuspidade, vertente lisa. A lingual também, formato pentagonal, linha cervical, borda mesial, borda distal, borda incisal em formato de V, com 2 segmentos, segmento mesial menor, menos inclinado, distal maior, mais inclinado, bossa lingual, unicuspidade, vertentes lisas. As faces proximais, né, assim como os premolares, têm a forma de um trapézio. Os dois lados têm a mesma dimensão, já que as pulsos vestibular e lingual têm a mesma altura. No primeiro pré, a vestibular é maior um pouco do que a lingual. Aqui elas são basicamente o mesmo tamanho. Face oclusal não muda, crista marginal, subcentral, subsecundário, vertente triturante, vertente lisa, tá? Falsetas secundárias, arestas, enfim. Uniradicular, mas pode ser bi ou tri. Tri é bem difícil de acontecer, mas não é impossível. Forte achatamento no sentido médio distal e leve inclinação para distal. Agora, os inferiores. Então, passou, né? Os caninos, vêm os premolares. Então, mesma coisa, premolar é o que não tem precedente, né? Precedente de um pré é um molar e tal, e ele se assemelha ao canino, principalmente pelo primeiro pré, ele ser bem parecido com o canino. A cúspide dele é quase idêntica ao canino. Claro que isso varia de uma pessoa para outra, mas basicamente, de maneira geral, é semelhante. Morfologia, então, aquilo que eu falei para vocês, tem um desenvolvimento de um lóbulo lingual. Então, esse desenvolvimento do lóbulo lingual, gente, no canino inferior, principalmente no primeiro, ele é bem discreto, sabe? É como se fosse um símbolo grande. E aí ele é bem parecido com um canino inferior. Então, primeiro premolar inferior. Inferior, né? A face vestibular tem um formato pentagonal, linha cervical, borda mesial, convergente. Aí, aqui já muda um pouquinho, que aqui ele está saindo um pouco do canino e está entrando um pouco no molar. Então, convexo para a raiz, a linha cervical, a borda mesial convergente para a cervical, borda incisão em formato de V, com 2 segmentos também, né, com 2 sulcos. Segmento mesial menor e menos inclinado, distal maior e mais inclinado, bossa vestibular unicuspidado e vertentes lisas. Lingual, também formato pentagonal, linha cervical convergente para a raiz, convexo para a raiz, e borda mesial convergente para a raiz também, borda distal convergente para a raiz, ou para a cervical, borda incisal em formato de V com 2 segmentos, segmento mesial menor, distal maior, bossa lingual unicuspidado e vertentes lisas. As proximais, tá? Tem um formato de trapézio, e essa base ela é voltada para vestibular, a base maior, e a menor para lingual, né? É uma face que tem é bastante convexo, tá? E o terceiro cervical é quase plano. Então, o lado vestibular do trapézio é fortemente convexo. O lado lingual é menos convexo, sendo quase paralelo ao longo eixo do dente. O lado oclusal é apresentado pelas vertentes triturantes das cúspides vestibular e lingual. A cúspide vestibular apresenta diâmetro de vestíbulo lingual maior
que o que apresenta pela cúspide lingual, de 2 a 3 milímetros mais alto. Igual eu falei para vocês, o primeiro molar, a cúspide lingual é bem pequena, sabe? Bem pequena mesmo. A oclusal, formato ovoide, né? Bicuspidado, aresta longitudinal, que é essa aresta de cima, tá? Aresta transversal é a que atravessa a borda oclusal, essa parte aqui. Crista marginal mesial e crista marginal distal, fossetas, sulco médio distal, que é esse central aqui, sulco médio distal, e pode apresentar uma ponte de esmalte e interromper o sulco médio distal, que é essa que aparece bem no meio aqui. Uniradicular, bifurcado, achatamento médio distal e leve inclinação predistal. Esse é o primeiro pré. Agora, o segundo pré, que é mais semelhante ao primeiro molar. Então, vai ter um formato pentagonal, linha cervical, borda mesial, basicamente a mesma coisa, só que um pouco menos evidente, tá? Então, convexo para raiz, convergente para cervical, borda distal, convergente para cervical, borda incisal em forma de V, mesial menor e menos inclinado, distal maior e mais inclinado, bossa vestibular e vertentes lisas. A lingual tem um formato quadrangular, linha cervical, borda mesial e distal, borda incisal em formato de V, segmento mesial menor e distal maior, bossa lingual, bicuspidado, então bicuspidado, uma raiz mesial, uma cúspide mesial e uma distal, e sulco lingual dividindo as cúspides e vertentes lisas, tá? As faces proximais tem a forma de um quadrilátero. Aqui, gente, se você olhar a face proximal de um pré-molar e a face proximal do segundo pré-molar inferior e a face proximal do primeiro molar, é quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. O que difere é que o premolar ele é menor e o molar ele é maior. Ambas são convexas, sendo a face mesial mais alta, mais larga e ligeiramente mais plano do que a face distal. O lado oclusal do quadrilátero é representado pelas vertentes triturantes das cúspides, que é essa região aqui, superior, tá? 1 milímetro maior do que a altura apresentada pela cúspide. Então, a vestibular ela vai ter 1 milímetro maior do que a lingual. A oclusal, formato quadrangular, tricuspidado, aresta longitudinal, transversal, cristas marginais, sulco mesodistal, isso daqui a gente já viu, então é basicamente a mesma coisa. Também uniradicular, não tem bifurcação, achatamento mesodistal, leve desvio para distal e apresenta sulco profundo na face lingual. Gente, sulco profundo é essa região que sai aqui da cervical e desce, sabe? Fala profundo que ele é bem acentuado. Agora, molares superiores, primeiro e segundo, né? 16, 17, 26 e 27. Então, os molares, então começou aí para os maiores dentes da boca, tá? São 6, porque é 3 superiores direito, 3 superior esquerdo, 3 inferior. 6 superiores e 6 inferiores. Então, é 3 de cada lado, tá? Serve para triturar alimento, multicuspidado, enfim. Morfologia. A coroa apresenta forma retangular, pois ocorre aparecimento de mais cúspides, tá? Primeiro molar superior são 4 cúspides, tornando o dente mais robusto. A raiz geralmente são trirradiculares, né? 2 raízes mesiais e uma distal, e os molares inferiores birradicular, são uma vestibular e uma lingual. No primeiro molar superior, acontece de ter um leve desvio do ápice da raiz, formando um aspecto semelhante ao chifre de touro. Então, ela faz isso daqui, tá? E no segundo molar, o sulfonamento das raízes médio vestibular e lingual é bem frequente. Então, primeiro molar superior, formato trapezoidal, bossa vestibular, sulco vestibular, que é esse sulco que desce, tá? Vertentes lisas, bicuspidado, borda mesial, borda distal, tá? Lingual, trapezoidal, bossa lingual, sulco lingual,
bicuspidado, linha cervical, borda mesial, borda distal e tubérculo de Carabelli. Gente, tubérculo de Carabelli é isso daqui que vocês estão vendo aqui, ó. É a tentativa de sair mais uma cúspide aqui, aí não deu certo, e aí ficou esse tubérculo aqui, tá? Tem pessoas que tem pessoas que não, mas a maioria das pessoas tem. Faces proximais, tá? A face proximal é formato triangular, tá? A vestíbulo lingual é maior do que a mesiodistal, tá? Cervicoclusal, perdão. Em ambas as faces, o lado cervical é plano para a raiz e vestibular são convergentes para o oclusal, sendo o lado vestibular convexo no terço cervical e reto nos outros terços restantes. E do lado lingual, totalmente convexo. A face proximal é mesial, é mais plana e ligeiramente mais alta do que distal, que é a baulada. A baulada é como se tivesse uma bolha aqui, sabe? E ele conformasse essa bolha, esse aspecto abaulado, forma de C. Face oclusal, formato romboide, aresta longitudinal, cristas marginais, sulcos principais, sulcos secundários, vertentes lisas e triturantes, fossetas mesiais centrais e distais. Então, fossetas mesiais, fosseta central, fosseta distal, cúspides. Aí aqui nós temos a cúspide mesiolingual, a cúspide mesiovestibular, a cúspide a cúspide mesiolingual, a cúspide mesiovestibular, a cúspide disto-vestibular e a cúspide disto-lingual. E aqui o tubérculo de Carabé. Raiz, geralmente triradicular, com duas vestibulares e uma lingual. São distantes uma das outras, tá? Raiz mesovestibular, triangular, com forte achatamento mesiodistal. Disto vestibular, mesmo formato, tá? Da mesovestibular, porém menor em todas as dimensões, ela é mais fina, mais estreita. E a lingual é a maior de todas, tá? Mais resistente, mais espessa, mais robusta. Segundo molar. Segundo molar, formato trapezoidal, bossa vestibular, sulco vestibular, vertentes lisas, linha cervical, borda mesial e borda distal. A face lingual, como ele é tetracuspidado, né, ela é a mesma coisa do primeiro molar, tá? Então, sulcos, vai ter sulcos de sulco principal, borda, vertentes lisas, enfim, a conformação é a mesma, tá? Só não vai ter o tubérculo de Carabelli. Não tem, isso é só característica só do primeiro molar, tá? Faces proximais. Nos dentes tetracuspidados, as faces proximais apresentam um formato semelhante àqueles descritos para o primeiro molar. Nos dentes tricuspidados, as faces, então, basicamente, primeiro e segundo molar, gente, é uma cópia, tá? Que vai diferir das raízes, que vai diferir as raízes, é que as raízes do segundo molar, ele tende a ser mais próximas, as dos primeiros ela é mais distante. Então, até um fusionamento da raiz palatina com a raiz disto, com a raiz disto vestibular é comum, tá? Molares inferiores, primeiro e segundo. Então, são os primeiros, né, o primeiro grupamento de dentes, né, dos maiores dentes que a gente tem, função triturar, enfim. Formato trapezoidal, aqui o primeiro molar já tem 5 cúspides, 3 vestibulares e 2 linguais, tá? Bossa vestibular, alargamento mesiodistal, inclinação para lingual, tá? Então as coroas inferiores, ela tendem a fazer assim para o molar superior vir encaixar nessa inclinação. Borda mesial e distal, borda cervical. Formato trapezoidal, é a face lingual. Bossa lingual, sulco lingual dividindo as cúspides vestibulares, as cúspides linguais, perdão.
borda mesial e distal e borda cervical. As proximais, formato retangular, tá? O lado cervical é convexo, com cavidade voltada para a raiz. O lado oclusal também é côncavo, correspondendo à silhueta das vertentes triturantes. Nota-se que as cúspides linguais são mais altas do que as vestibulares, né? Que a gente chama de VIPs, vestibular inferior e palatino superior. Então, as vestibulares inferiores são áreas, na verdade, esses VIPs são áreas de contenção cêntrica, tá? Que a gente usa na oclusão, para alinhamento de oclusão. Então, as vestibulares inferiores, elas tendem a ser menor do que as linguais, tá? Os lados vestibular e lingual convergente para oclusal, a superfície das faces proximais e distal são convexa, sendo a mesial mais alta e mais plana que a distal. Face oclusal, retangular, aresta longitudinal, cristas marginais. Então, vamos lá. Tem um formato retangular, aresta longitudinal, cristas marginais, mesiais e distais, pode ter uma crista aqui no centro também. Sulcos principais, sulcos secundários, vertente lisa, vertente triturante, fossetas mesiais e distais, e 5 cúspides. Então, aqui a gente tem mesovestibular, vestibular, disvestibular, mesiolingual e mesiodistal. São duas raízes, né? Uma raiz mesial e outra distal, achatada no sentido mesiodistal e inclinação para distal. O segundo molar, mesma coisa, formato trapezoidal, bossa vestibular, alargamento mesiodistal, inclinada para lingual, borda mesial, borda distal e borda cervical. A lingual, também formato trapezoidal, bossa lingual, sulco dividido às cúspides, bordas mesiais e distais e borda cervical. Já as faces proximais é exatamente idêntico à do primeiro molar inferior, tá? Só a mesial, que é um pouco mais plana que a distal. Oclusal também é a mesma coisa. Formato retangular, cristas marginais, mesial e distal, sulcos secundários, tá? Sulcos secundários, sulco central, fossetas mesiais, fossetas distais e 4 cúspides. Então, mesovestibular, disco-vestibular, disco-lingual, mesiolingual. Então, mesma coisa, birradicular, uma raiz mesial, outra distal, e leve inclinação para distal. Agora, o terceiro molar é o siso, tá? Ela fica logo depois do segundo molar, tá? É o oitavo e último dente do ar humano, conhecido como dente do siso ou dente do juízo. Não é incomum a ausência de um ou dois dentes desses terceiros molares superiores, ou seja, a genesia, seja por retenção óssea ou submucosa. Gente, o siso é o dente que mais dá trabalho desde sempre. Ele é um dente que tem dificuldade para nascer, tanto pela direção, quanto por espaço, ele tem vários sentidos que ele apresenta para não nascer, tá? O siso, ele é conhecido, a gente tem esse dente porque no processo de evolução, né, há alguns anos atrás, ele era utilizado para quebrar celulose, então quebrar galhos de árvores, para alimentação, entendeu? E com o processo de evolução, esse dente ele não é mais utilizado. Então é muito comum você encontrar pessoas que falam que ou não nasceram com os 4, ou que nasceram só os 3, e essa pessoa tem a genesia desse dente, entendeu? Ele não nasceu, ele não foi formado. Então, terceiro molar superior, inferior, face vestibular e lingual, tá? E é um dente que dá muita canseira, porque as raízes fusionam, é um dente de difícil acesso, entendeu? É um dente de difícil higienização. Então, na maioria dos casos, a gente prefere extrair, tá?
erupciona de maneira desfavorável, dá dor, entendeu? Então a gente indica a extração. Essa é a face oclusal, tá? Então aqui é a face oclusal e aqui é a face oclusal do segundo molar superior e aqui a face oclusal do segundo molar inferior. Então, os comprimentos são esses, tá? Comprimento total, comprimento da coroa, eles são dentes extremamente complexos, tá? Aqui. Aí olha a forma da raiz desse dente. Tipo, eu não vou trazer para vocês aqui característica do terceiro molar, porque são características desnecessárias, entendeu? Na maioria dos casos, a gente sempre vai indicar a extração desse dente. Então, não tem por que a gente estudar quantas raízes, é, formas da oclusal, formas da vestibular, porque são dentes que raramente a gente restaura, entendeu? Acontece? Acontece com frequência, mas não é o indicado, tá? Então, aqui são raízes fusionadas, são raízes sem conformação, entenderam? Quando ele erupciona, no processo de erupção, existe uma coisa chamada capuz pericoronário, que é a gengiva cobre esse dente, parte desse dente, né? Aí aqui a gente está vendo na imagem 1. Então a gengiva está cobrindo esse dente, essa gengiva, ela se irrita, né? Ela fica avermelhada, sangrante, e aí entra alimento dentro desse capuz, tá? Entra alimento dentro desse capuz e a pessoa não consegue higienizar. Aí é o início do processo de pericoronarite, entendeu? Que é a infecção dessa estrutura. E aí tem que fazer remoção, tratamento com antibiótico sistêmico, enfim. Olha aqui. E ele não tem conformação nenhuma. Por exemplo, os do lado direito aparentemente estão ok. Embora esse tenha raízes inclinadas, bem inclinadas, aqui na hora de extração vai dar um pouquinho de trabalho, até porque tem um seio maxilar aqui, tem que ficar bem atento a isso, mas está ok. Agora, olha esse. Ele nasceu atrás do outro. Na verdade, essa pessoa tem o que a gente chama de dente supranumerário. Ela tem o 37, ela tem 36, 37, 38 e 39. 39 que te traz, entendeu? Então, assim, bem próximo, tá vendo essa área radiolúcida que a gente vê aqui? O nome disso é canal mandibular. Aqui tá passando o nervo alveolar inferior. Então, se essa pessoa, na hora da extração, lesionar esse nervo, o que vai acontecer? Ela vai perder a sensibilidade da, da parte inferior, né, de todo esse tecido inferior, entendeu? Pode ser transitivo, né, provisório ou definitivo, entendeu? E fora que, pelo tamanho dessa raiz, corre o risco de, na hora da extração, fraturar a mandíbula. Então, assim, dente ciso é um dente complicado, tá? Mas é isso que eu tinha para passar para vocês, tá? A aula acabou, foi um pouco grande, um pouco cansativo, né? Mas deu certo. Agora eu vou encaminhar no grupo, vou subir essa aula para o YouTube e vou encaminhar a aula de sistema nervoso, essa aula de anatomia dental e vou mandar atividade também para vocês me entregarem na próxima aula, tá? Gente, é isso. Beijão, bom final de semana, tudo de bom. Qualquer coisa pode mandar um WhatsApp.